Fala líder, estamos iniciando mais um episódio do Pod Local. Estamos iniciando esse episódio, estou muito feliz com o meu amigo aqui de bancada, Kleber Amaral, e um amigão que conheci fazendo negócios, Francisco. Seja bem-vindo ao nosso Pod Local, empresário, administrador, amante do rock and roll, atleta. Uau. Quero saber mais sobre esportes, que eu sei que gosta de esportes e mora aqui pertinho da gente, está aqui do lado da gente aqui em Guarulhos. E eu quero dizer que estou muito feliz e empolgado de trazer para essa bancada para participar desse episódio com a gente, para tratar de um tema muito importante. Estamos começando em 2026, um ano cheio de incertezas nesse país que nós estamos vivendo, e queria falar disso. 2026, Francisco, está planejado? Sim ou não? Sim. Opa! E o que o Francisco entende como planejamento? O que é um planejamento para a sua realidade, Francisco, no dia a dia? Planejamento, no meu caso específico, ele não é muito detalhado. São algumas metas que a gente estabelece para serem cumpridas. Pode ser que não sejam cumpridas. Tudo vai depender da conjuntura, coisas que não dependem exatamente da gente, né? E coisas que dependem da gente, a gente às vezes não consegue corresponder à expectativa criada. Legal. E para 2026, esse ano iniciando, cheio de adversidades, o que o Francisco pensa ou entende que é o básico para começar um planejamento? Você falou que depende de algumas metas que você estipula. A meta vem e você lança, ou você busca algum conhecimento antes para ver se essa meta é factível, se é possível, se vale a pena colocar energia naquela meta? Como é que pensa para poder executar o seu dia a dia aí durante o mês, o ano? Sim, essas metas a gente acaba fixando com base na própria conjuntura. Por exemplo, para ano que vem, não sabemos realmente como que vai funcionar a reforma tributária, é um assunto que está delicado, né? Mas eu acredito que vai ser uma reforma tributária, ela vai ser gradual, ela não vai ser a partir de 1º de janeiro tudo muda. Não, é gradual, e o próprio governo também. Deixou claro que ele vai fazendo os ajustes, vai ter que fazer os ajustes, adaptações, ver o que está funcionando, o que não funciona. Eu vejo que com a facilidade, a conexão que a gente tem com a internet, qualquer matéria já vira logo um sensacionalismo que quase infarta. Se a gente prestar atenção, infarta. Se você colocar energia... Então, eu acho que o excesso de informação, na realidade, prejudica o planejamento. Então a gente tem que saber filtrar informação, primeira coisa. Perfeito. E se faz muito terrorismo. Se a gente for assistir tudo que sai nas redes sociais, vídeos, entrevistas, é muito terrorismo. Até porque tem pessoas que estão procurando vender o peixe delas. Exato. Assessoria tributária, esse tipo de coisa. Então, claro que o objetivo dela é pintar um quadro bem negro para vender facilidades. A gente tem que esperar. Hoje o ser humano sofre muito de ansiedade. Verdade. A gente fica muito ansioso pelo que vai acontecer. E tem coisas, isso a gente aprende no decorrer do tempo. Tem assuntos que eles precisam ser resolvidos prontamente, rapidamente. E tem outros que a gente precisa aguardar o timing, o tempo correto, né? É até interessante que esse ano eu tive algumas situações pessoais dentro do trabalho que eu apliquei esse aprendizado, essa sabedoria de alguns assuntos não tomar decisão imediata, ter a paciência de esperar. E por incrível que pareça, parecendo meu vovô falando, ele se resolve sozinho. Alguns assuntos, se você não põe a mão, ele se resolve sozinho, você poupa muito estresse, muito desgaste, Principalmente, por exemplo, assuntos envolvendo relacionamentos humanos. Tem coisas que não adianta, alguns atritos, que isso a gente sempre vai ter no decorrer da vida, seja no âmbito familiar, no âmbito de trabalho. Tem coisas que você não vai resolver imediatamente. Às vezes é melhor nem tentar resolver imediatamente, que você vai agravar um pouco. Atrapalha, prejudica. Então tem o tempo certo, né? Eu também já me deparei várias vezes com coisas que a solução foi aparecendo, parece de forma até mágica, a gente brinca, né?
Às vezes uma simples conversa no dia seguinte com uma pessoa que você casualmente encontra te traz a solução. Exatamente. Te traz o caminho. Eu acredito muito, né? Em frequência, energia, pensamento, sentimento. Então, para mim é muito sério isso, de você ter uma situação e você lançar no universo, ter paciência, lançar, respirar, e a própria vida toma um caminho de organizar pessoas, situações que você possa dar vazão sem causar tanta dor. Sim. Eu queria saber, Kleber, você tem levado a sério a questão do planejamento? Está levando já para o ano que vem? Como é que você está se preparando aí para 2026? Tem que planejar, né? Já planejei. E isso é importante porque não é só você ter uma perspectiva ou algo, tem uma meta, tem um sonho, você precisa conhecer. Eu sempre falo o seguinte, o planejamento ele começa do conhecimento que você tem de você mesmo, daquilo que você busca como propósito, daquilo que você busca como meta, né? E aí quando você estipula isso, quando você tem o conhecimento de tudo, você consegue entender, poxa, eu vou por esse lado. É aquilo que o Francisco falou. Marcelo, a gente planeja, né? Mas pode ser que vão surgir alguns desafios em meios a essa meta e o planejamento que você definiu ali. Mas você precisa ser muito rápido, recalcular, mas precisa ter um planejamento para saber aonde você vai, para onde que você está indo. O que eu tenho como perspectiva? Se você não planejar... Né? E é importante que quanto mais você busca autoconhecimento, mais assertivo você fica em determinar suas metas, seus objetivos. Quanto mais assertivo em determinar suas metas e objetivos, mais simples fica para você encontrar caminhos, um plano melhor do que você tanto busca. Eu fico preocupado, conversando com sobrinhos, primos, galera mais moçada nova que eu convivo, de perguntar aí qual que é o plano. E não tem plano. Eu lembro que desde meus 15, 16, 17, 18, sempre eu fui muito atento a ter um plano, buscar. Eu não vou dizer que era estratégia, que eu era um garoto molecão também, mas sempre eu tinha um plano para onde eu estava indo, eu sabia para onde eu queria ir, o que eu queria fazer. E eu fico incrível. Como é importante a gente trazer clareza para quem está perto da gente, quem trabalha com a gente, quem convive, a importância de estar com calma, olhando um pouquinho para frente. Tem gente que diz que é bom você planejar 5 anos para frente, 10 anos para frente. Para mim, eu acho difícil. Eu procuro olhar no máximo 1, 2 anos ali, já acho difícil, porque é um mundo muito de cenário de inconstância. Agora, não planejar nada, eu acho que é um risco muito alto. Isso é do que desenho que tem um filme que fala assim, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. Então, eu fico preocupado com isso. E pensando em saúde, Francisco, saúde. Você tem um ritual aí de se planejar, de se cuidar, de se organizar no seu dia a dia, na sua vida, ou como é que é? Ou é Zeca Pagodinho? Não. Eu tomo minha cerveja. Não, a gente sempre se preocupa, às vezes a gente, claro, relaxa, né? Isso é natural do ser humano. Não existe, se você for também a ferro e fogo, o ser humano é ser humano, não é uma máquina, né? A gente passa por altos e baixos, mas a questão da saúde, ela sempre precisa estar em evidência. Atividade física, alimentação. Legal. Mas nada assim, nada de dieta, pelo menos comigo não, mas não condeno quem faz também, né? Foca bastante o churrasco. A dieta melhor que tem, rapaz. Acho que a dieta paleolítica. Né? Paleolítica é muita proteína. Proteína animal e cerveja. Mas a questão de saúde envolve atividade física. Atividade física é uma coisa muito importante. E outra, a pessoa não precisa ser um atleta, né? Os próprios médicos recomendam que a melhor atividade física que se tem, está disponível, gratuita para todos, é a caminhada. E como é bom. É a caminhada. Como é bom caminhar. É a caminhada. A caminhada diária. Eu conheço pessoa de 86 anos que caminha todos os dias. Eu já caminhei com ele, é difícil acompanhar o ritmo. Imagina um homem, 86 anos, ele me acompanha, dá 10 minutos, ele, por favor, me espera. Nós fizemos um passeio com esse senhor aí junto, descendo a Estrada Velha de Santos.
Caminhando? Caminhando. Meu Deus. E ele só não subiu porque o pessoal estava cansado. Olha lá. Mas é interessante que muito bonito esse passeio, né? Estrada Velha de Santos. É uma empresa hoje privada que opera o parque, né? O parque estadual. E você descendo a pé, quando você está quase chegando lá onde acaba o caminho, a panturrilha está dolorida. Porque para descer, parece que não, mas cansa mais do que subir às vezes. Porque você desce freando. Exatamente. Né? E esse senhor de 86 anos, em nenhum momento reclamou de dor. Meu Deus. Estava no pique. Eu E lembro, apreciando a paisagem ainda. Olha Hein? lá. eu lembro que eu visitei, não sei se 2, 3 anos atrás, você estava praticando tênis. Eu falei, que chique, pô. Quem sou eu, você jogando tênis lá? Porque o nosso local de trabalho praticamente fica do lado de uma academia de tênis. Né? E o tênis surgiu porque fizemos a locação do imóvel para essa academia de tênis. E daí, quando a gente negociou o contrato, o dono, a pessoa que ia implantar o empreendimento, o projeto, a academia, me convidou para Praticar lá, conhecer. praticar. Eu falei, vou fazer a política da boa vizinhança, matricular, fazer uns 2 meses, depois sair fora. Daí fiquei 10 anos com o mesmo professor. Caramba. Só que esse professor praticamente da minha idade. Ele faleceu há 2 anos atrás. E daí eu fiquei meio assim, fiquei chateado, né? Os horários também estavam um pouco incompatíveis com a minha possibilidade. Os meus horários eram 3 dias por semana, 7 da manhã. Daí minha filha estava fazendo faculdade, chegava à noite, a gente ficava esperando ela chegar para poder dormir. Daí estava um pouquinho... Daí eu parei. Isso fazem 2 anos que eu parei. Mas coloquei uma mesa de tênis de mesa no escritório. Daí o meu filho, a gente pratica o tênis de mesa. Mas a gente vai voltar agora. Em janeiro a gente volta pro tênis. O tênis, a minha curiosidade sempre foi questão de coluna. A impressão de quem está assistindo é que não é algo confortável não de jogar, que para se machucar. Não, isso é tudo... É interessante, né? Eu me lembro até hoje quando esse professor que deu aula para mim, ele marcou, quando eu acertei as aulas, as primeiras aulas, ele falou para mim, você vai fazer aula de 30 minutos. Eu falei, 30 minutos não é para nada, né? Com 5 minutos de aula eu estava sentado, cansado, na primeira aula. Tudo isso é condicionamento. Sim. Então o corpo, o treinamento ele vai fazer com que o seu corpo se adapte ao esporte. Claro que o esporte profissional, ele não é saudável. Nenhuma modalidade. Se pegar tênis, se pegar o futebol, você vê, o jogador de futebol... Cedo já está com problema de ele saúde. chega numa certa idade, ele está pior do que uma pessoa que não praticou exatamente. atividade física. Acho que a intensidade, Mas né? o esporte amador faz muito bem. Sim. A atividade física, o esporte amador, a gente recomenda para todos. E o tênis, eu sou suspeito para falar, porque eu gosto do tênis, mas o tênis, ele fisicamente, ele traz muitos benefícios, mentalmente, combate o estresse e provoca uma rede social tremenda. Você socializa com muitas pessoas. Porque a princípio você vai fazer aulas, depois você vai fazer jogos e depois você vai participar de torneios fora da academia. Então você vai em outros locais, você vai interagir com outras pessoas, você vai criar um círculo de amizades, networking, você acaba trocando ideias sobre negócios, as ideias vão surgindo, né? Então é muito bom. Eu sou um admirador de esportes. Pratico caminhada junto com a minha esposa, Patrícia. A gente caminha 1h30, 2 horas. A gente caminha 7, 8 quilômetros caminhando. Gosto de corrida. E estou planejando ano que vem, com fé em Deus, ou fazer jiu-jitsu ou muay thai. Eu preciso fazer isso, porque eu sou muito estressado. E uns amigos falaram, rapaz, vai fazer jiu-jitsu, muay thai, que você vai acabar com o estresse. O primeiro tapa que você tomar, você não, como é no ringue, ele está no esporte ali,
Falou que você rapidinho você se acalma, aprende a respirar, aprende a... Me falaram que o boxe também é muito bom. O boxe. Do lado do posto, do lado do... Tem uma academia de Tem uma boxe. academia de boxe. O boxe eu não me arrisco não, que eu tenho um detalhe anatômico que me deixa com medo de tomar um soco no nariz no boxe, rapaz, não volta nunca mais. Mas a atividade física, ela né, ela faz muito bem. Hoje tá me fazendo falta o tênis, né? Porque eu fazia 3 vezes por semana, fazia jogos no final de semana. Eu estava mais magro 3 anos atrás. Muito legal. Francisco, eu sei que você trabalha há algum tempo já com postos de combustíveis, opera postos. Eu queria entender um pouquinho mais por que posto. Que a gente trabalha só para postos praticamente hoje em dia. A gente tem mais de 220 postos aqui dentro que a gente está administrando. Então a gente se conheceu em função, né? Exato. E geralmente sempre é porque o pai era e passou para o filho, ou é o cunhado, sempre é coisa de família já. Sim. O que a gente percebe no nosso ramo assim. Sim. Também a sua história ou não? Você veio de outra atividade, nada a ver, falou, vou empreender em posto. Não é. Isso aí começou com 21 anos de idade. Eu na época estava no 3º ano de Direito e eu queria muito operar um posto. Mas trabalhar na bomba mesmo, abastecer, atender o cliente. Na operação lá. Que bom que Que é o que eu faço quando eu procuro fazer isso todo dia. Atendo alguns clientes, eu atendo. Calibro pneu. Caramba! Porque Você gosta de atendimento? Eu gosto do corpo a corpo com o cliente. E daí eu abandonei a faculdade para poder operar um posto no interior, porque na época o que a gente queria mesmo era montar um posto num imóvel, num terreno nosso, mas na época era muito mais burocrático do que hoje. Caramba. A parte de instalação, porque a parte de operação hoje ficou muito mais burocrático, mas na época para você implantar um posto você precisava do CNP, que era o Conselho Nacional de Petróleo. Não era pela prefeitura que passava. Né? Eles que analisavam se você poderia ou não. Isso, era muito mais difícil. Então, a família até tinha um imóvel que estaria disponível, mas o tamanho também não era ideal. Cheguei a fazer contato com algumas distribuidoras na época, vieram conhecer o terreno, tudo. Mas não saiu o negócio. Daí, tive o patrocínio do meu pai na época, né? Seu pai não era dono de posto? Não, é do ramo de imóveis. Mas eu devia ser muito insistente, né, com ele na época. Daí eu levei ele para conhecer alguns postos que estavam à venda. Só que ele sempre foi muito resistente à ideia de você comprar um posto e não ser dono do imóvel, né? Ficava preocupado com a hipótese de investir, depois ter problema em renovação de contrato, de locação, esse tipo de coisa. E pelo mesmo valor que você comprava um posto, só o fundo de comércio aqui na Grande São Paulo, você chegava no interior e comprava com imóvel. Louco. Então daí eu comecei a pesquisar no interior. Daí encontrei um a 500 quilômetros. Eu morava em Atibaia nessa época, fazia faculdade em Guarulhos, abandonei a faculdade de Guarulhos, encontrei um a 500 quilômetros de Atibaia, né, de São Paulo. E daí foi o primeiro posto que eu operei. Gosto sempre de falar, se a gente voltasse no tempo, a gente faria muitas coisas diferentes. E algumas a gente faria exatamente da forma que fez, né? Hoje, talvez, com a experiência que eu tenho hoje, eu não teria saído de casa com 21 anos. Eu teria terminado a faculdade, eu quis, de certa forma, acelerar uma coisa que poderia ter sido feita de forma mais suave. Mas quando se tem 21 anos, a pessoa quer acelerar. Exatamente. Né? É depois, com a maturidade, que você
vai desenvolver a capacidade de esperar, que eu acho que é a grande qualidade que a gente tem que desenvolver. Não esperar que caia do céu, né? Não é isso, mas ter um momento certo. De saber quando agir. E de certa forma eu fui, nesse momento, patrocinado pelo meu pai, né? Mas ele sabia que eu queria trabalhar, e realmente eu trabalhava no posto de segunda a segunda. Fui morar numa pensão, a pé, não tinha carro, e não tinha telefone. Nossa. Eu tinha que tirar o pedido de combustível no orelhão. Nossa. Então foi um ano trabalhando assim. O diferencial era o atendimento, então. O diferencial era o atendimento e o prazo, que tinha posto que dava cheque, vendia para 15 dias, para 30 dias, venda a crédito, aí era o diferencial e o atendimento. Sim. Demais. Né? Eu quero pedir para você segurar um minutinho, VaptVupt, e a gente volta para o segundo bloco do Pod Local com o Francisco aqui com a gente. Segura aí. Fala, líder, estamos voltando aqui para o segundo bloco do Pod Local, onde o tema é 2026. Tá planejado? E eu queria fazer uma pergunta aqui para o Francisco. A gente está falando de posto de combustível, de como começou essa jornada de empreender com postos. Eu já fui no seu posto e tive o prazer de ver seu menino, seu moço, seu homem já. Para mim ele sempre é menino, é garoto. O Christian lá trabalhando. Abraço, Christian. São Paulino, tá lá trabalhando. Sofredor. Eu queria saber, qual que é a estratégia ali com ele? Tem um plano dele estar trabalhando contigo nesse ramo de posto? Ele está gostando? Ele tem uma intenção de seguir nessa jornada de posto? Como é que está essa visão aí do pai e filho ali trabalhando no posto? Como é que está isso? Sim, ele está tendo a oportunidade de trabalhar diariamente, né? Ele gosta, mas ele, claro, ele tem a liberdade, ele vai ter a liberdade de direcionar a vida dele, né? Se ele quiser dar sequência, vai dar sequência. Caso ele queira seguir uma trajetória diferente, vai ter essa liberdade. A gente não pode tolher, cercear essa questão, né? Que eu acho que é importante que a pessoa... O que eu acho muito legal e bonito no relacionamento de vocês é de chegar no posto, você vai ter oportunidade, você vai no posto, ele está lá mesmo, trabalhando na pista, lá é incrível, ele fica na pista trabalhando lá, já correndo. Eu falo, como é que pode isso? Sim. Chegar nesse nível, eu admiro, eu conheço muito empresários que têm postos nesse ramo, e a reclamação é essa, que os filhos não participam, não querem nem saber, não ajuda. A gente tem clientes que estão por volta de 70 anos, 75 anos, sim, e desabafam comigo, falam, poxa Marcelo, eu queria que meu filho me ajudasse, a filha, ninguém põe a mão, ninguém quer saber. Então eu acho muito bonito quando eu vejo o pai conseguir trazer essa energia para o filho, falar, filho, vamos lá, vamos conhecer, vamos trabalhar, vem conhecer, dá a oportunidade de conhecer. Então, ele já está naquele nível que às vezes ele até quer questionar, né? Ele já tem algumas ideias próprias que ele quer colocar. Ele vai nos treinamentos da bandeira lá, ele participa de eventos, que eu já vi ele participando de eventos já, ele buscar conhecimento. Exato. Gostaríamos até de estar numa situação referente ao posto melhor, mas a pandemia também atrapalhou muito, a concorrência desleal. Mas tudo isso que tem acontecido agora em termos de operação também, eu acho que está sendo positivo para o segmento, né? Foram várias operações esse ano para tentar sanear o mercado de combustíveis, né? E as próprias distribuidoras estão otimistas, né? Já li matérias sobre isso, que a previsão dos analistas é de que a venda das distribuidoras oficiais, né, que seria a Vibra, a Shell, Ipiranga, a Ali, que está no quarto lugar no ranking, eles preveem que as vendas vão aumentar em 2026 devido ao fechamento de algumas operações regulares aí, né? Sim. Que envolviam a sonegação de imposto, adulteração. É muito importante. O mercado todo acaba agradecendo porque o consumidor final melhora o produto, a competitividade fica mais saudável, fica mais regular. Estava comentando aqui um pouco atrás,
que antigamente os preços eram tabelados e respeitados, então o diferencial era o atendimento. Aí hoje você muda, é uma guerra. Interessante que havia o tabelamento, e sabe o que o revendedor mais queria? Que houvesse a liberdade de preço. Então, como eu vivi os dois cenários, o tabelamento e a liberação de preço, eu tenho plena convicção de afirmar que o tabelamento era bem melhor. Era bem melhor. Não tinha concorrência desleal, ninguém vendia combustível adulterado, formulado, que o formulado é um combustível que pode ser vendido, mas ele não rende. A ANP permite, né? E muito posto às vezes trabalha com a gasolina formulada, né? Que é uma gasolina química, né? Sim. E às vezes o consumidor, o cliente também não entende que a gasolina da BR, da Shell, da Ipiranga, da Ali é sempre a mesma gasolina. Nossa. É Bombeio Petrobras. Por isso que se chama distribuidora, que as distribuidoras elas recebem o combustível de Bombeio de Petrobras. Sim. E distribui. Por isso que é distribuidora. Pega o produto e distribui. Assim como pega o etanol das usinas e distribui. Então é uma distribuidora. É verdade. Então não existe a gasolina da Shell é melhor do que o da... Não, são todas Bombeio Petrobras. E o cliente leigo às vezes não entende, né? Essas particularidades, né? E no meio disso tudo, dos postos, você também trabalha ainda administrando imóveis, tendo que... Como é que é isso, dessa rotina? Como é que você equilibra? Como é que fica maluco? Pelo amor de Deus, o posto dá trabalho pra caramba, gente. Pior que o nosso posto é relativamente pequeno, né? Mas é trabalhoso, por incrível que pareça. Mesmo sendo pequeno, ele é uma rotina, implica numa rotina diária, né? Mas a questão de administração de imóveis também é algo que é da família, né? Vem do meu pai, do meu avô, depois passou para o meu pai e meu tio. Hoje estamos na geração dos meus irmãos e dos meus primos, né? Então, e consegue organizar a agenda, planejar essa agenda de X tempo aqui é para o posto, aqui é para administrar, ou acaba acontecendo coisa simultânea ali? Não, você é aquilo que a gente comentou. Às vezes a gente planeja de uma forma, mas você precisa reprogramar o dia. Por exemplo, quando foi sexta-feira, tinha programado o dia de uma forma. Daqui a pouco eu recebi o telefonema do posto, tinha o fiscal da ANP lá. Acabou a rotina, acabou a programação. Acabou a programação. Porque daí você tem que estabelecer a prioridade. Sim. Então isso que você tem que redirecionar de acordo com as prioridades. Isso é importante. Né? Se for um assunto de saúde, um assunto envolvendo família, aí cancela-se tudo. Daí você vai você vai ter que estabelecer a prioridade. A prioridade passa a ser isso. Então é esse controle que a gente tem que fazer diariamente, né? Às vezes a gente planeja de uma forma, mas as coisas vão acontecendo. E como é que esse homem consegue planejar essa agenda de trabalho, de família e, para quem não sabe, vive em show de rock? Tudo que é festival, você falar, esse homem vai, tudo que é festival. Que nem ano que vem. Você vai a algum show importante ano que vem? Isso aqui, ó. Olha lá. Você já comprou ingresso para esse? Vai em caravana ou vai sozinho? Porque ele consegue levar os filhos, consegue... Esse show eu brinco que esse show vai ser histórico, né? Eu tive o privilégio de assistir esse show em 2008 e 2009, no Morumbi. Agora vai ser no Morumbis, fevereiro. E meu filho nunca assistiu, vai assistir agora, né? Em 2008, 2009 assisti com meu primo mais velho, que inclusive vai estar no show também com a gente. Então vamos em 8 pessoas. Que legal. E eu fui comprar presencialmente o ingresso, porque só a taxa de conveniência acho que está quase R$300 esse ingresso. Eu falo que a minha verba de ingresso para o ano que vem acho que já foi consumida só nesse show. Vai ser consumida só nesse show. Mas só a taxa de conveniência
que você economiza, você já tem a verba da cerveja, né? E fora os outros shows, né, que o Brasil está recebendo, entrou na rota de shows, né, nacionais e internacionais, tem muita coisa aí programada para o ano que vem. Esse ano teve muita coisa. Eu não sei, eu não acompanho muitas agendas, mas eu sei que você está antenado. O Megadeth, será que vem? Que anunciou que a turnê final agora que acabou, vai parar mesmo agora. Vem. Será que vai vir também então? Não sei se está já confirmada a data, mas vem fazer o show, né? E o Francisco vai? Vamos ver se vai, a verba vai estar alocada para isso. Uma vez eu fui visitá-lo lá no trabalho e ele, Marcelo, você não acredita, eu acho que era o Detal Rock in Rio, tinha acabado de chegar de um evento e já estava, e falou, ó, seja rápido que eu já estou indo para outro show agora lá em Ribeirão Preto, acho que era Ribeirão Preto. Barra Bonita. E já estou indo para outro show já. Falei, eu tinha vindo do Rock in Rio. Vindo do Rock in Rio. E eu tô indo, falei, rapaz. Ia para Barra Bonita, que Barra Bonita, eles realizam todo mês de setembro, sempre no 7 de setembro, um festival de bandas cover. E virou já tradição no calendário da cidade. Esse setembro agora a gente foi, setembro passado. Que legal, olha lá. E muito, muito bem organizado. 2 palcos, começou com um palco só, agora são 2 palcos. Então, enquanto uma banda acaba de tocar, a outra já está se preparando, passar, né, para... Organizado. Então está muito bem organizado, legal. Qualidade de som e qualidade das bandas também, né? Então... Eu lembro do nosso primeiro encontro que eu cheguei no posto para conhecer o Francisco. E esse porte, ó, homem sério, calado, olhei assim e falei... E eu com vergonha falei, como é que eu vou falar do negócio de serviço aqui? E algum motivo a gente entrou na música ali no rock e aí acabou. Aí eu só falei, perdemos até a noção. Inclusive tem até um programa de rádio. Fala do programa. Fala um pouco para nós. O programa, então, o programa de rádio chama-se Programa Galeria do Rock. Uau. Esse programa aí, ele começou em 1996, quando eu estava morando lá, na região de Barra Bonita. Fiz um curso de rádio no Senac. Olha lá, de onde vem lá essa de voz, Jaú, Marcelo. Né? Porque rádio, eu sempre gostei de rádio. Gosto de ouvir rádio e sempre quis fazer rádio. E eu queria fazer o curso de rádio, de radialismo. Daí eu tive essa oportunidade de fazer esse curso em Jaú, durou 6 meses. E daí eu tinha amizade com a pessoa que editava um jornal na cidade. Ele montou uma rádio comunitária. E daí me convidou. Aparece lá para fazer programa, né? Daí comecei a fazer no sábado o programa Galeria do Rock e no domingo Túnel do Tempo. Então Galeria do Rock era mais heavy metal, hard rock. E o Túnel do Tempo era flashbacks, anos 60, 70, nacional, internacional. E esse programa, ele era ao vivo. E eu usava meus CDs, porque a rádio não tinha CDs de rock. Então eu usava meus CDs e fazia programação, apresentava, a gente mesmo operava a mesa de som, microfone, tudo. E era 2 horas de programa no sábado e no domingo. Eu tenho até algumas fitas cassete com as gravações da época. E durou 2 anos, mais ou menos, esse programa. Daí, a partir do ano 2000, vim para Guarulhos, definitivamente. Quando chegou 2020, já na pandemia, eu tenho uma pessoa que faz brindes para nós, do posto, as folhinhas, chaveiros. Ele é aficionado por rádio também. Ele já trabalhou já fez programa em várias rádios. E daí ele estava, naquele momento, fazendo um programa numa rádio web de Guarulhos. Me convidou para ir conhecer a rádio. Daí conheci o dono da rádio. Daí já fechamos lá a grade de horário. A gente gravava toda sexta, o programa ia ao ar no sábado, gravado. 2 horas de gravação, programa Galeria do Rock. Só que com a diferença, Christian fazendo o programa junto comigo. Uau! Peguei essa barato. Pai e filho junto apresentando.
Daí a gente ficou até final de 2022. Foram 2 anos de 2020, 2021, 2022. 2 anos e meio. Daí ele começou a faculdade, os horários ficaram compatíveis. Mas o rádio sempre a gente, né? Sempre eu até estava pensando em montar uma rádio web, alguma coisa do tipo. E daí surgiu um outro amigo meu que gosta de rádio, que estava fazendo um programa nessa outra rádio web e me convidou para conhecer a rádio. Eu fui, já combinamos a grade de horário, terça-feira ao vivo, só que com uma vantagem. A gente faz ao vivo e assim que termina o programa, o arquivo todinho sobe para o YouTube e fica hospedado no YouTube. Boa. Então isso permite que a pessoa não precisa estar te ouvindo ao vivo ali. Exatamente. Ele vai acessar depois, vai pegar as edições anteriores. Aumenta bastante o alcance já da audiência. E fazendo novamente com o Christian. legal. Inclusive nas últimas semanas eu fiquei gripado. Daí ele fez sozinho o programa. Nossa, já tá assim, já o Christian. Fez sozinho o programa, Que legal. Para quem quiser acessar, só no YouTube entrou, programa Galeria do Rock. Galeria do Rock. Eu sigo o canal, vale a pena. A curadoria é feita por ti mesmo, a curadoria ali. Isso. Então, mas aí agora já está naquele nível onde ele às vezes quer fazer uma playlist dele. Olha lá. Ele já teve edição que ele preparou a playlist dele todinha e tem as playlists onde o programa vai ser na terça-feira, a gente já começa a ouvir música e fala, essa fica boa para entrar, essa fica boa. Então a gente já vai montando o programa na cabeça e a ideia de um, a ideia de outro, né? E outra. E o programa sempre atualizado. Então, por exemplo, quando morreu o Ozzy, né? Foi uma grande perda do rock. Acho que o Ozzy morreu na semana. Não sei se foi na segunda. Eu sei que no programa a gente já colocou a homenagem para ele. Entendeu? Então, a cada semana, lançamento, né? Quando tem algum lançamento de banda, tudo, a gente rola um som da banda. Então, sempre apresentando novidades, porque a gente fala que o rock, o pessoal fala, o rock tá morrendo. Não, ele está mais vivo do que nunca. O fato de eu ter ficado 4 horas numa fila para comprar ingresso é uma prova disso. Com uma data aberta, a gente no meio da fila esgotou ingresso para a primeira data, abriram a segunda data. Nossa. E depois a terceira data. E no mesmo dia esgotou as 3 datas, tanto na venda presencial quanto na venda online. O público tem muito. O público tem. Exatamente. Né? Eu falo que o rock está onde ele tem que estar. É no coração de quem sente a mensagem. O pessoal fala que não está na televisão. Eu falei, não tem que estar no mainstream mesmo, não. O rock tem que estar na rádio, tem que estar no palco, tem que estar com a galera ali na frente onde está acontecendo. É isso. Francisco, vai começar um ano. Você tem algum ritual de planejar as coisas? Vou dar um exemplo. Papel e caneta, a pessoa põe recadinho na carteira, coloca lá os desejos. Você tem algum ritual que você carrega contigo? A rotina que eu tenho é o seguinte, eu já começo por exemplo, a agenda para 2026 já comprei, já está preparada, mas não tem nada anotado. Mas já vou aproveitar aqui, já vou te dar um presentinho nosso aqui já, uma agendinha já. Se não planejar, é porque não quer estar aqui, para você planejar um presentinho nosso. Muito obrigado. E é uma agenda assim, sustentável. É isso. E já vou deixar aqui já a camiseta da Level 11 de presente. Que é pra você lembrar de colocar no show. Ele foi no show da Level 11, mas quero ver você mais nos shows da Level 11 2026. Foi com o Christian lá, ele cantou comigo, o filho dele cantou comigo, pô. Depeche Mode, lembra? Muito obrigado, viu? É isso. Muito obrigado. Eu tenho que te mandar a gente tem as folhinhas de 2026, legal, chaveirinhos de time de futebol. Manda pessoal, todo mundo aqui, é legal. Então você tem muito obrigado, viu, Marcos? Pelo amor de Deus, é o mínimo. E a gente, você vê eu não sou muito adepto a comentar sobre a vida da gente, até porque a gente não me acho assim
na qualidade na qualidade assim de ser exemplo para ninguém, né? Certo. Mas fiz questão de vir, porque foi um convite seu, né? Então fiquei muito lisonjeado com o convite. E foi incrível, porque eu fui conversando com cada um do time, tem bastante gente aqui que já está em casa. Quem a gente pode chamar de cliente que a gente confia para ter essa oportunidade de abrir? Aí, pessoal, Francisco, por que o Francisco? Porque ele gosta de rock. Você vê a linguagem universal, né? A gente brinca. Isso comentei no dia que a gente ficamos 4 horas na fila lá. Eu acho que se fosse qualquer outro tipo de evento onde você fica confinado 4 horas, o ambiente não teria sido tão saudável quanto foi numa fila para comprar ingresso de rock. Pessoal irmanado, com calma, sem confusão, sem atropelo, sem empurra, pessoa aguardando pacientemente a hora de comprar o seu ingresso, entendeu? Então, quando eu fui no show esse ano eu fui no Monsters of Rock, fui no Allianz. Então, o estádio lotado, a pista lotada, você não vê uma confusão. Então, a gente fala, o pessoal do rock é um público diferenciado. Né? Quem são as 3 bandas assim que você colocaria assim? Eu sei que é difícil para quem gosta de rock, mas aquelas 3 que você fala, não, Marcelo, mas essas 3 aqui estão num lugar muito especial. Essas daqui, pode ter banda até que acabou já, mas você fala, essas tinham que voltar. Eu colocaria 3 bandas, mas eu falo que eu vou ser injusto com as outras que eu gosto também. Mas no panteão daquelas bandas que me formaram, né, e que eu acho que são os pilares do rock: Led Zeppelin, Black Sabbath e Deep Purple. Nossa. Só essa é a origem, é o celeiro de tudo que a gente está ouvindo hoje aqui. Eu estou sendo injusto, porque eu curto todas as bandas, né? Todas as bandas. Eu estou falando aquelas aí que são eu acho que o início de tudo, né? O início do rock. Se bem que o rock começou bem antes delas. Começou com Elvis Presley. Antes do Elvis já tinha rock, né? A gente vê a história do rock. O rock é uma fusão, vem vindo lá do blues, country, vai, sabe, vai se modificando ao longo do tempo e continua até hoje. Tem gente, a gente fala, não se faz música tão boa quanto antigamente. Aí também é um erro. É um erro ser saudosista demais também. Você tem que estar antenado para as coisas novas que estão surgindo. Existem bandas fazendo trabalhos novos. Ou seja, a sua banda é um exemplo disso. Né? Trabalho autoral, letra consistente, letra positiva. É pensar assim, quando surgiu os Beatles, Rolling Stones, o próprio Elvis, com certeza quando eles surgiram, alguém disse, pô, essas músicas novas aí não é legal, era melhor de antigamente. Então sempre que surge algo novo, o pessoal fica só a gente tem essa mania de falar, né, que antigamente era bom e hoje não é. Não. Eu não quero causar briga não, mas Beatles ou Rolling Stones? Se você perguntar pro Christian, com certeza vai ser Beatles. Agora eu ficaria em cima do muro, né? Beatles ou Rolling Stones, porque Rolling Stones é muito bom também, né? Eu já corri o risco de publicamente falar assim, ó, pelo amor de Deus, eu tô falando publicamente de novo. É uma deficiência minha. Eu não consigo gostar de Beatles. Eu não consigo. Eu ouço e não consigo. Eu ouço até uma música ou outra do John Lennon. Agora quando eu ouço Beatles eu falo, agora quando eu ouço Rolling Stones, é simples e é bom. É simples e é bom, Eu gosto de Rolling Stones. Beatles também é muito bom. Eu realmente eu já tive alguns questionamentos com o Christian sobre Paul McCartney e John Lennon. Minha preferência, carreira solo, John Lennon. Sim. Ele gosta do Paul. Né? Mas no show do Paul ele comprou o ingresso um ano antes. Nossa. Perguntou se eu queria ir. Eu falei, no show do Paul não vou. E daí na véspera do show me deu vontade de ir no show. E consegui encontrar um ingresso de uma
Pela internet. Ele que encontrou para mim, né? Daí ele encontrou o ingresso, ele comprou, e a gente não sabia se ia dar certo ou não, corremos o risco, mas deu certo. A menina tinha comprado ingresso para o setor que ele tinha comprado, só que ela tinha conseguido o ingresso na pista, e ela precisava vender o dela. Ela vendeu pelo mesmo preço que ela comprou. Preciso. Oportunidade. Se você pudesse deixar um recado para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, vai estar no Spotify, vai estar no YouTube, para 2026, para a pessoa conseguir, talvez, não como exemplo, mas buscar chegar mais perto do que ela sonha, do que ela está planejando. Qual seria esse recado para aquela pessoa que está meio perdida ou nunca fez, não sei como é que... Quero mudar meu caminho, não sei como é que eu mudo, como é que eu faço. Então, tem algum conselho, uma opinião que você poderia deixar de falar, vai por aqui, faz assim, respira, não sei. Um recado para a gente poder encerrar com voz de sabedoria, com essa voz de sabedoria. E por mais que... Não tem essa... E por mais que você pense, eu não tenho... Marcelo, eu não posso falar assim como referência, tudo. Pode, porque muita gente, a começar por nós, muita gente admira. Porque um homem consegue formar sua família, consegue ter seu trabalho, consegue ter o tempo de lazer, consegue usufruir. Tem coisas para ensinar, porque tem muita gente com 40, 50, 60 que está só juntando coisa e não usufrui de nada, porque não consigo entender. Sim. Na minha opinião, eu não consigo entender para que serve essa passagem aqui. Então, qual o recado? Qual o recado que você deixaria para ajudar quem está assistindo a gente ouvindo, que quer ter um 2006 melhor? Sabe que eu não sei de quem é essa frase, mas vou reproduzir, mas é famosa. Acho que resume bem ela. Não vale falar, só sei que nada sei. Aí não... Acho que eu resumiria nessa frase: navegar é preciso. Olha que legal. Uau. Navegar é preciso. É preciso. Permita-se. Permita-se. A gente tem que seguir. Avante é melhor. Se seguir avante é melhor. Avante. Agradecer a sua presença, essa oportunidade, agradecer ao Kleber aqui com a gente. Eu que agradeço. E convidar que na próxima possa estar tu aqui com o Christian aqui, nós com violão. Que vai ser mais divertido que nós com violão. Infelizmente eu não toco nenhum instrumento musical e não canto, mas ouço. Aí é uma como se diz, uma habilidade que a gente tem de ouvir, né? E saber discernir o que é uma música boa de uma apreciar, música ruim. Né? Apreciar. Kleber, você pode deixar alguma mensagem para essa galera sobre 2026, planejamento, que caminho seguir? O sonho sem planejamento, ele é apenas um desejo, né? Então é importante você ter o planejamento, ter clareza daquilo que você quer para a sua vida, né? Para você como conquista nesse ano de 2026 e fazer um planejamento. Porque se você não planeja, é um desejo que vai passar, dali chega o início o meio do ano, acaba o ano e você ficou lá atrás porque você não planejou. Mas quando você planeja, é certeza que aquilo vai se concretizar, porque você vai colocar empenho naquilo, você vai colocar uma energia naquilo e com certeza chega no final do ano ou no momento que você estipulou como meta, você vai conseguir conquistar. Mas se não planejar, aí fica ruim, porque é só um desejo. E aí você não gera energia para você colocar. E a gente precisa trabalhar em cima de metas factíveis. Exatamente. Né? Realistas. Não adianta a pessoa... O que as pessoas fazem? A partir de 1º de janeiro vou ser um novo homem ou uma nova mulher. Não funciona. Não funciona. As mudanças são diárias. Exatamente. E outra, não adianta você querer fazer grandes mudanças. As mudanças têm que ser lentas e graduais para surtirem efeito ao longo do tempo. E para você conseguir fixar, né, essas rotinas. Porque se você falar a partir de tal dia vai ser tudo diferente, não vai ser. Você não vai ter disciplina. E as coisas vão acontecendo, às vezes os imprevistos, e a pessoa não vai ter estrutura para manter aquilo que ela imaginava que ia conseguir, né? Por isso a importância do planejamento, porque aí você consegue entender a questão de médio, longo, né? Médio e longo prazo, e aí os hábitos diários eles vão fazendo com que o sonho, aquilo que você tem como meta, como objetivo, ele vai chegando mais próximo. Sim, né? É isso aí. Agradecer a vocês, agradecer a quem vai participar, acompanhando, assistindo. E avante! Avante! Avante!